Fecha o som. Você não falou ainda com a Kátia, do clube. Depois, Um abraço aos nossos queridos amigos radiovintes do programa Cristo Consolador. Nós estamos muito felizes. Peraí. Felizes. Peraí, eu tô... Lá em Juiz de Fora me perguntaram se eu ajudo, auxilio você no negócio de português para falar mais correto no programa. Eu falei, quando eu estou lá, sim, mas nem sempre. Então, estamos muito felizes. Tá bom. Aqui, pode começar? Já vou começar. Então põe lá, gente, pra gravar. Vamos começar. Eu vou mandar um abraço pra câmera. Tá. E toma água nos intervalos. Tá bom, vou começar. Então pode deixar a Já galera. tá filmando? Pra falar do site, Tá. viu? Ah, é. Viu, Chaves? Hein? Você também fala do site, do Deixa Facebook. filmar, pode deixar continuar. Pode deixar? Mas eu corto. Você fala meu? Não, seu não, da É, editora. Bora, então vamos lá então, vamos começar. Viu, Zaldinho? Fala do site, fala do Facebook. Tem uma balinha não? É, e não mexe Balinha? na mesa, na cadeira, Então não. vamos lá então. Vamos ver se tá bom a posição que eu Tá tô. bom, tá Não, bom. que eu cheguei um pouquinho a cadeira de Ó. pra trás. Fazer isso aqui pra vocês. Ah, é. Melhor. Dá pra você ver aí? Tá. Tá pegando minhas costas todas não, tá? Que costas, você tá de frente, só. Tá Só bom. que as costas, a caixa do celular dele. Seria o ombro, né? Pegou mais um pouco pra frente. Não, não precisa não, tá Já bom. tá bom. Tá bom? Os livros vão ficar aparecendo o tempo todo. Vamos. O dia tá aparecendo? Tá tudo. Então vamos lá. Um abraço aos nossos queridos amigos radiovintes do programa O Cristo Consolador. Nós estamos muito felizes. Felizes. Oi? Tá. Felizes, hein? Vamos começar, Chá? Felizes. Sintua bem. Um abraço aos nossos queridos amigos radiovintes do programa O Cristo Consolador. Nós estamos muito felizes, eu, o Chaves, aqui pela primeira vez. Nós estamos hoje iniciando o nosso programa, gravando para a Rádio Boa Nova e também para a TV, porque nós estamos agora com uma TV pela internet. Se você quiser ouvir o nosso programa pela televisão, né, você pode assistir o nosso programa pela televisão agora, através do nosso site www.editorachicoxavier.com.br. Chaves, é um prazer você estar aqui conosco. Prazer é meu, Isoldinho, estar aqui mais uma vez. Aliás, inaugurando hoje A pela televisão, TV, né? pela internet, Isso. primeira vez. Mas estou sempre, frequentemente, no seu programa, O Cristo Consolador, na Rádio Boa Nova. E é com muita alegria que estou aqui. E Então, na rede rádio também, né, Chaves? Nas outras a rede, emissoras que retransmite. atualmente com 190 Já emissoras são bastante. transmitindo esse programa. Não simultaneamente, ao mesmo tempo, mas em horários diferentes, né? Cada um com seu horário lá na sua rádio local, põe o programa no ar. E nós estamos muito felizes também, Chaves, porque até gostaria de mandar um abraço para os nossos telespectadores, né? O Coelho, uma pessoa que a gente deve muita obrigação do programa Transição, nos ofereceu, mandou para nós mais de 200 programas que nós vamos colocar na rede. Então hoje nós estamos com um material muito bom e os ouvintes que têm uma rádio local, que conhece, que tem espaço na emissora, se você tem na sua cidade tem uma emissora, e às vezes a emissora fica ali repetindo música o dia todo,
não tem uma programação, porque às vezes falta. Às vezes eu até interessaria passar um programa, porque o programa espírita hoje, nós temos que entender o seguinte: espiritismo não fala só de religião, não. Espiritismo é cultura, né? Fala de ensinamento, fala de reforma íntima, fala de família, fala de a questão dos vícios, né? Das drogas, né? Fala a questão do relacionamento entre pais e filhos, que tem muita coisa a ver com a família. Fala do trabalho. O espiritismo é uma ciência. Estudando o espiritismo, todo mundo tem a ganhar, né? É uma filosofia, mas ao mesmo tempo é também uma ciência e é uma religião no sentido moral, sem rituais. E o espiritismo hoje está muito respeitado. Segundo o censo de 2010, o espiritismo quase se dobrou. Então, hoje, por exemplo, nossos irmãos católicos, salvo raras exceções, eles não atacam mais o espiritismo. Eles não falam mais que o espiritismo é feitiçaria, macumbaria, que tem contato com os diabos, que é charlatanice, que quem é espírita é doente mental. Nossos irmãos católicos não fazem mais isso. Fizeram durante décadas, é verdade, mas não fazem mais, a não ser algumas exceções que há por aí, alguns católicos ou correntes católicas fundamentalistas ainda fazem, mas são uma minoria talvez de 5%. Agora, nossos irmãos evangélicos, numa grande parte ainda fazem isso, mas não todos. Então, diminuiu bem, porque em tempos passados aí, eu diria 100% falavam essas asneiras, essas calúnias contra o espiritismo. Mas também nos meios evangélicos está diminuindo essa agressão. O espiritismo é uma religião muito séria, é científica, como eu disse, é filosófica e é evangélica. Eu costumo até dizer, nós espíritas somos mais evangélicos do que os católicos e os protestantes e evangélicos. Eles, muitos não sabem, seguem mais os dogmas, não tanto a Bíblia. E nós seguimos a Bíblia na íntegra, principalmente o Novo Testamento. Agora, os dogmas não seguimos, que eles seguem, repito, mas nós respeitamos os dogmas, aliás, respeitamos todas as doutrinas, não é isso, Exaldino? Exato. O Espiritismo acentua bem isso. Ô Chave, eu gostaria até de pedir apoio aos nossos telespectadores, né, os ouvintes da Rádio Boa Nova, que para ficar de olho na programação do SBT, para votar no Chico Xavier, para que um dia vai aparecer ele concorrendo com a outro personagem, parece que é com a Ayrton Senna. Então, para a gente votar no Chico Xavier, porque o pessoal do SBT está escolhendo os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. E o Chico já está... entre eles o maior, né? Entre esses 100, o maior. E a disputa, então, está entre... Eu não sei, o Chico Xavier acho que está em primeiro lugar. E o Ayrton Senna, parece que ele estava no segundo. Não sei se continua. O Ayrton Senna vai disputar com o Chico, né? Eu não sei que dia que vai ser a disputa, que não sei, parece que é uma semana antes, que a votação é durante a semana. Então, para que o ouvinte procura saber, procura entrar em contato com o SBT, entrar na internet, olhar direitinho, para ver que dia que é, qual a semana que vai passar essa votação entre o Chico Xavier e o Ayrton Senna, e a gente divulgar com os amigos, pedir para ligar, a votação pode ser feita também pelo telefone, né? Então, na semana, se for para escolher o Chico, a gente divulgar os telefones do SBT, quem tiver e-mail pode votar por e-mail,
porque nós não podemos perder essa oportunidade de realmente de eleger o maior brasileiro de todos os tempos, porque eu não sou brasileiro, porque eu calculo que o Chico Xavier, depois de Jesus na Terra, foi o maior homem que passou pela Terra. Se você for olhar a vida, estudar bem, profundamente, a vida de Gandhi, a vida de vários personagens da história, de Maomé, de vários e vários, né, Mandus, Maria de Calcutá, isso tudo fizeram um ótimo trabalho enorme. Nós sabemos disso tudo. Mas, se você analisar a vida do Chico, desde criança até os seus 92 anos, você vai ver que foi o que mais aproximou dos ensinamentos de Jesus. Ele foi o verdadeiro homem de bem. Ele deixou um patrimônio enorme, cultural, filosófico, religioso, de moral, e eu diria principalmente evangélico, que enriqueceu o cristianismo. E um patrimônio de exemplo enorme. Ele vivenciou o que ele ensinava. Você vê que o Chico, além disso tudo acontecer, ele ainda criou, né, os seus 16 irmãos. Porque o Chico, a família era grande. Me parece que era 10 irmãos e mais, ou 12 irmãos, parece que é 12 irmãos e mais sobrinhos que moravam, entendeu? A responsabilidade dele. Eu estou errado nessa colocação, eu desculpa, eu sei que o Chico, além de trabalhar na mediunidade, ainda teve esse papel de criar, acabar de criar os irmãos, que o pai morreu cedo, a mãe desencarnou cedo, o pai desencarnou cedo, e ainda enfrentando o preconceito da doutrina espírita naquela época, né? E recebendo os livros do mundo espiritual e trabalhando mesmo, porque o Chico trabalhou até aposentar. O Chico não aposentou novo, não aposentou por trabalho mesmo, por tempo de trabalho, quer dizer, não foi uma vida fácil. Enfim, ele até nem se aposentou, porque ele trabalhou até o final da vida. Exatamente, dele. Inclusive eu falo assim, aposentou para manter a sua aposentadoria, que as pessoas aposentam para manter o INSS, né? Mas não de trabalho propriamente dito. E além disso, um menino começou a trabalhar aos 4 anos de idade, ajudando o pai e a mãe, quer dizer, uma coisa que... E nós pensamos, o Chico era um jovem muito simpático, quem vê foto do Chico, era um jovem muito simpático. A gente pensa assim, vem cá, será que o Chico mulher nunca atraiu, nunca quis namorar com o Chico? Será que ele nunca teve essa perseguição na área sexual, alguém querendo namorar com ele, alguém se gostou dele, isso não tem nada escrito, mas um jovem bonito, simpático, sofre as influências da juventude. Quer dizer, ele conseguiu, né, levar uma vida cristã e na vida celibatária. Né? Quer dizer, que não é fácil. Isoldino, um lado que não é comentado sobre a vida do Chico. Pela história que a gente vê desses personagens muito importantes, eu digo, esses voltados para o espiritualismo e desligados do materialismo, das coisas materiais, que seguem aquilo que Jesus ensinou. Procurai primeiro as coisas do reino dos céus, as outras vêm de acréscimo. Então essas pessoas muito voltadas para o espiritualismo, elas de fato geralmente não se casam, tornam-se naturalmente celibatárias, lembrando aquilo que Jesus falou, que há eunucos de vários tipos, há aqueles que nascem eunucos pelo reino dos céus. E o Chico Xavier, eu diria, o Gandhi, né? O Eurípides Barçanufo, essas pessoas, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia e tantos outros anônimos por esse mundo afora, geralmente essa parte aí do casamento,
da sexualidade, eles são neutros, porque estão muito impregnados daquela tendência, daquela vontade de viver a vida espiritual autêntica, de serem verdadeiros discípulos de Jesus, que, segundo consta pelos evangelhos, ele também não se casou. Exato. Então, essas pessoas são assim, voltadas inteiramente para a vida espiritual. Ô Chave, nós queremos falar um pouco também, né, no nosso programa, sobre o nosso lançamento, né? Que Mais recente. É essa obra aqui, ó, estou colocando a mão em cima dela para que o ouvinte possa ver, Renunciando por Amor. Esse livro é uma grande expectativa no movimento espírita, porque a gente ia lançar esse livro antes do Planeta Terra em Transição, que hoje é o best-seller da editora, mas como as pessoas que faziam avaliações das obras, que as correções e tudo, nos aconselhou, a própria coordenação aqui, os trabalhadores, os voluntários, a diretoria da Casa de Eurípides, os amigos, né? Você também, o Rossano, muitos. Não, você tem que lançar agora o Planeta Terra em Transição, que é um assunto do momento, e é uma obra que tem que ser lançada, porque há necessário uma obra como essa, para completar, né, aquilo que trouxe na obra do Divaldo, que como é que chama o livro do Divaldo? Eu esqueci agora, Transição Planetária. Isso, Transição Planetária. Que é também uma grande Uma obra. grande obra. Aliás, estão surgindo várias. Várias, Inclusive, quem lê Transição Planetária, eles indicam para ler o Planeta Terra em Transição, né? Porque terminam a parte do Divaldo e o Ismael continua falando da transição, né? Então é como se fosse uma continuação do assunto. Então fica bem completo quem lê o Transição Planetária do Divaldo e quem lê depois o Planeta Terra em Transição. Vai ver que são duas obras que uma casa com a outra. É como se o Divaldo tivesse escrito as duas obras, né? Porque os espíritos, gente, eles não... quando vem uma notícia na Terra, Kardec mesmo falou, né? A notícia, quando vem uma revelação, ela vem em vários lugares, em várias partes da Terra. Então não foi só nós que escrevemos, não. Tem vários livros que É uma inspiração que vem para muitos aqui e que estão dedicados a essa área, né, de divulgar o Espiritismo, o Evangelho. E esse livro seu, Planeta Terra em Transição, eu gostei muito dele pelo estilo literário, assim, muito claro, simples, que aliás é um romance, não é? Com um conteúdo muito forte, eu diria, da doutrina espírita, principalmente com relação à lei de causa e efeito, à reencarnação. Então é um livro que deixa uma mensagem muito esclarecedora da doutrina, numa linguagem acessível ao grande público, uma linguagem agradável, assim, fluente, não tem nada forçado. É do Ernesto, né? É do Ernesto. Falou meu. Psicofonia. E ele te pediu você, não, esse é do Ismael. É do Ismael. Na verdade, você trabalha com o Ernesto e Ismael. Esse é do Ismael. Aliás, o Ernesto também tem uma linguagem muito agradável. Esse livro, o Renunciando por Amor, é o último livro que foi lançado por ele, né? Nós temos 5 livros dele para ser publicado, do Ernesto. E estamos trabalhando um livro com Ismael, que me parece que tem muita coisa a ver com a concretização da transição planetária. É um livro diferente, nós nem sabemos quando vai ser lançado, porque vai depender da espiritualidade também, né?
porque conforme a obra você tem que esperar dar um tempo. Esse livro, Renunciando por Amor, é uma obra... Rossano Sobrinho? Não, esse é do Ernesto, né? Não, que você falou Renunciando por Amor. Renunciando por Amor é do Ernesto, é nosso, é o lançamento. Ah, tá, sim. É o nosso lançamento, né? Não, eu estava fazendo o do Rossano, né? Sobrinho, né? Que é o título dele, semelhante. O outro não é do Rossano, não, é Renúncia de uma Paixão, é do João Alberto. Vai dar muita confusão esses livros. Abraço para ele, da Mundo Maior. Da Mundo Maior. Eu acho que vai dar muita confusão esses livros, você vê. Parece muito um nome com o outro, né? Tem uma tá semelhança de na conteúdo. capa, né? Na capa está a diferença. E lembrando ao rádio ouvinte, telespectador, rádio ouvinte da Boa Nova, né? Telespectador da TV aqui, Chico Xavier, editora Chico Xavier, pela internet, Isso. é que os livros seus são de psicofonia, Todos. não são psicografia. Não. Psicofonia quer dizer, você imanta, ou como uns falam, incorpora a entidade e ela fala usando o seu corpo, a sua boca, mediunicamente, não é? Exato. Então ela usa o seu aparelho, né, o seu aparelho corporal de médium. Isso. Nessa área de psicofonia. Então tudo é gravado e depois o próprio computador transforma a fala em escrita, não é isso? Exatamente. E aí depois segue os trâmites normais da editora para publicar e tal. Inclusive você fez uma matéria falando no seu jornal, nós recebemos aqui muitas pessoas elogiando o seu trabalho, porque colocou o meu nome lá e eu até fiquei sem graça, eu disse, agradeceu o Chave, né? Porque eu não sou nada, né? Mas merece, porque as obras que você tem nessa área, olha, eu considero, sem querer bajular, mas é porque eu sinto que é verdade. Obras psicofônicas, eu acho que você, no Brasil, está em primeiro lugar, nesse momento, com esse grande número de obras que você tem psicofonadas, né? E num estilo muito agradável. Então, eu já divulguei na minha coluna no jornal O Tempo, aproveito até para informar aos telespectadores e da Rádio Boa Nova, que não sabem, que ela é às segundas-feiras. Há 11 anos eu escrevo essa coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte. E você que não é de Minas pode lê-la também na internet. Né? Então, eu falei uma vez sobre esse livro, mas devo falar mais outras vezes porque o livro merece. E outra coisa, Chave, eu estou ouvindo na TV Mundo Maior a nova programação que vai entrar no ar já entrou a partir do dia 25, né, de agosto, está no ar já. E hoje vai passar a ser um programa, né? 8 horas da noite. Às 20 horas. Às 20 horas. Está sendo inaugurado um programa que eu vou ter lá toda quinta-feira, às 20 horas da noite. E o nome do programa é o nome daquele último livro meu, da Sinal Verde, em parceria com a editora Chico Xavier, da Sinal Verde, lá do Mário Suriani, mando um abraço para ele. O nome do programa é o título desse último livro, Presença Espírita na Bíblia, que é uma coletânea de matérias que eu tenho escrito, principalmente no jornal O Tempo. Nesses 11 anos, eu tenho cerca de 700 matérias e elas estão sendo editadas em novos livros meus. Então, o nome do programa é que eu estou tendo a alegria e a honra de inaugurar na Mundo Maior, hoje, às 20 horas. Aliás, esse programa é hoje. Depois, né? Depois de você. Mas é hoje, dia 30 de agosto, está sendo inaugurado o programa. Toda quinta-feira. Eu até mando um abraço para minha filha, hoje está aniversariando, a Camila
Que bom. Está aniversariando hoje, dia 30 E de você agosto. também hoje está fazendo o primeiro aninho, né? Um programa na televisão. Primeiro, né? Isso é muito importante, um programa seu mesmo, né? Como programa meu, estou tendo essa honra dada a mim lá pelos dirigentes da Mundo Maior. Eu envio meu abraço para o André, para o Eduardo, para o Coelho, a Juliana, a Poliana, xará da nossa colega aqui, a Poliana, né, também, e a Samadi, produtora do programa. Eu mando meu abraço para todos eles lá, e é uma alegria estar agora pertencendo ao grupo de trabalho da Rede Mundo Maior, e que é ligada às Casas André Luiz, né? Isso. Que é o baluarte de todos esse trabalho volumoso, importante na área espírita há 60 anos. A editora também, né? Na Rádio Boa Nova, o Jeta, não posso esquecer o Jeta. Pode não. Envio meu abraço para ele. Eu também mando um abraço pro Jeta, né? Para sua esposa, para a família toda da Boa Nova, né? O Cláudio Palermo também envio meu abraço. Inclusive o Cláudio Palermo está gravando um programa também para a Rede Rádio, né? Montaram um estúdio lá e estão gravando. Agora estou com uma grande equipe. Se eu desencarnar, os programas vão continuar, porque a equipe é boa, é grande. Outra coisa, Chave, que eu achei interessante do programa seu, que vai iniciar, é que as pessoas podem fazer pergunta por e-mail, que você vai responder as perguntas nas próximas gravações, né? Sim. Quer dizer, eu achei isso muito interessante. Isso é super interessante. Ainda mais você, que tem um grande conhecimento da Bíblia, né? Mas sabe... Eu gosto de estudar. Estudo a Bíblia, estudei para padre, redentorista, comecei ali. E eu diria, eu estudo a Bíblia há mais de meio século. E estudo com amor, com gosto. Então, a gente acaba adquirindo algum conhecimento, né? Chave, eu gostaria de falar um pouquinho do livro, vou explicar por quê. Tem ouvinte que fica assim, ele pôs o livro lá, lançamento, não falou nada. Gente, essa obra, vou ser sincero, que aconteceu comigo. Quando eu recebi os 3 primeiros capítulos desse livro, eu falei, não vou mexer com isso. Eu não estou gostando dessa obra, estou sendo sincero. Porque a história começa, uma criança de 5 anos e uma menina de 5 anos. A criança é filha do empregado, do caseiro, né, que toma conta da fazenda, que trabalha lá, e a menina é filha da patroa e do patrão. Só que toda obra, quando está iniciando, o que ocorre? Os espíritos vão explicar a família, a predileção, fala um pouco da criança, né? Falou um pouco da mediunidade da criança, e ela tinha uma mediunidade muito... Tinha, porque desencarnou já agora, atualmente eles estão desencarnados, né? Os espíritos estão no plano espiritual. Inclusive eles tinham muita influência dos dois espíritos, que quando estavam contando a vida deles como criança, esse ficavam, aparecia perto de mim, o Ernesto, que é o responsável da equipe, mais uns familiares desencarnados da criança, a avó, e eles se apareciam em forma de criança. E eu falei, eu não quero escrever um livro infantil, isso não é minha área. Eu falei, só pode ser um livro infantil. Aí eu parei com a obra, falei, não vou mexer com isso. Os espíritos respeitam também o livre-arbítrio do médium. Porque eu não estava me sentindo assim muito bem da continuação daquele tipo de trabalho. Porque eu sou uma pessoa assim, muito tomé. Eu tenho muito medo, porque só de eu ter a mediunidade diferente, que eu não sei escrever, se fosse eu que estava escrevendo era mais fácil. Como eu estou gravando o que o Espírito está passando para mim, eu tenho que ter mais certeza, então é uma coisa diferente. E quem sabe pode um Espírito aparecer perto de mim, e se aparecer em forma do Ernesto, não é Ernesto, e é um zombeteiro. Eu não sei como é que eu estou intimamente. Os Espíritos podem aparecer de qualquer forma. Claro que eu sabia que era o Ernesto por conta da vibração. No momento nenhum eu desconfiei que não era ele, não.
Eu sabia que era ele. Mas eu não gostei do estilo, eu não queria fazer o trabalho. Encostei esse material, 3 meses. E nesses 3 meses nós ficamos também sem receber obra nenhuma, os espíritos só comunicavam nas reuniões, trazendo as mensagens e tal, mas não teve trabalho nenhum. Aí um dia um rapaz estava fazendo uma palestra na reunião, aí apareceu na minha frente o livro, com capa e tudo, e do mesmo tamanho que está aqui. E eles pegaram o livro e abriu assim de uma vez. E foi passando as páginas e os capítulos. Uma coisa, gente, fabulosa. Em 30 segundos, eu vi a história do começo ao fim. Aí eu fiquei aflito que terminasse a reunião para mim ir para casa para gravar. Porque a história era linda, é uma história linda demais. E a emoção muito grande. A emoção muito grande. Aí eu cheguei em casa, fui pro quartinho, fiz prece. Aí cadê os espíritos? Nada. Falei, ai meu Deus, eu fui lá e pus o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu tenho ele gravado, né, em CD. Estou ouvindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nada. Aí eu fui lá e pus uma música minha lenta, nada. Aí eu vi que não tinha jeito, fui deitar. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei, já com a presença do amigo Ernesto, fui direto para o quarto e começamos a gravar. Mas aí eu comecei a interferir no livro, porque eu queria que chegasse lá na frente, mas não pode chegar lá na frente sem contar os acontecimentos, né? Porque o que prende muito o leitor, e quem está até recebendo a obra muitas vezes, é a conclusão dos fatos, que a gente começa a torcer por certo tipo de personagem. E aquela cronologia, aliás, os romances de um modo geral são cronológicos, quer dizer, eles têm um começo, um meio e um fim, uma sequência de tempo, né, que vai acontecendo. Tem que contar as histórias que aconteceu, né? Só que tem o que eu queria lá na frente, porque eu já tinha visto, mas eu não sabia como é que era. Eu ver é uma coisa, em 30 segundos, impossível, né? Aí continuamos escrevendo, recebendo o livro pelo gravador, gravando tudo. Aí eu pego o livro, passo as pessoas fazer os acertos, a menina lá gravou, passou para o computador, corrigiu, porque o computador não escreve tudo também não. Ela vai falando, ouvindo a minha voz, vai falando, o computador vai escrevendo. Mas aí falta ponto, falta vírgula, falta um monte de coisa. E aí ela tem que digitar. Fotografia, tudo. Falta tudo. Tem que atualizar. E às vezes a palavra sai até errada também. Aí ela tem que pôr um ponto lá, porque senão fica errado. Ou uma vírgula, muitas vezes o computador não põe isso. E um detalhe que você não se incomoda em nada da gente falar, é que você não lê. Você não sabe ler. Então, é um mal que se torna um bem, porque prova que as obras de você, psicofonadas, são de fato das entidades, e não de você, não há animismo. Infelizmente eu não tenho nada. Se houver animismo, são coisas de outras vidas, né? Mas, então, esse fato de você não ler, Isoldino, ser um médium psicofônico que não lê, como há outros também, assim, de psicografia, que não sabem ler e psicografam, e isso é muito interessante para o Espiritismo, porque prova que o assunto não é mesmo do médium, mas é da entidade. E eu acho que você, nesse caso aí, é muito importante na psicofonia, como eu falei antes, porque você não sabe ler. E como que você produz obras fantásticas como essas aí, né, que impressionam, num estilo que parece que a gente está lendo José de Alencar, Humberto Campos. Eu falo Humberto Campos encarnado, e José de Alencar também encarnado, né, que são muito conhecidos na literatura. Então, é um estilo muito agradável, sonoro, fluente,
e não tem nada forçado, tudo natural. Então eu acho isso muito importante e principalmente torna-se mais importante porque você não sabe ler. Você diz tudo nessa encarnação atual, você não tem nada do conteúdo dos livros. Não tem. Em Chave, uma coisa que, mais um pouquinho da obra, interessante é que a obra, eles começaram a olhar o livro, também não conseguiu revisar o livro sem ler o final. Que a pessoa começa a ler o primeiro, o segundo capítulo, não aguenta, quer ver o final. Porque prende tanta história. Dá uma ansiedade. A ansiedade é tão grande. A moça que estava fazendo a correção falou assim, gente, sinto muito, eu não aguentei não, eu tive de ler o final do livro. Eu não conseguia mexer no seu livro. Porque ele desperta tanta curiosidade na gente que a gente quer ver o final do livro. E é uma história muito bonita e muito interessante, são história verdadeira, verídica, porque são personagens que viveram mesmo, que executaram as suas missões aqui no Brasil, dentro do Espiritismo. Quer dizer, é um romance, mas que tem um fundo de realismo, não, tem é um fundo real. de verdade. Não, todos os nossos livros são fatos reais mesmo, porque ainda mais o Ernesto é um espírito muito sério. Ele foi padre franciscano, em desde 1750 ele não reencarna. Ele está no mundo espiritual, trabalha na colônia de Eurípides Barçanufo. E outra coisa, ele não conhece o espiritismo, porque você conhece o espiritismo só no plano espiritual. Porque você não reencarnou de 1750 para cá, o espiritismo é de 1857. Então, ele era um padre franciscano. Interessante que você falou, colônia do Eurípides Barçanufo. Colônia de Eurípides. E a casa aqui que você fundou é Eurípides Barçanufo. Barçanufo, né? Tem uma afinidade aí, parece, Tem. né? Inclusive, Charles, no livro Misericórdia Divina, ele conta sobre a colônia espiritual também que existe sobre essa casa, né? Existe, ele fala sobre essa colônia, é a colônia transitória, parque hospitalar. No livro Misericórdia Divina Nossa fala sobre isso. E essa colônia está aqui no bairro São Benedito, em Santa Luzia, tem duas colônias, tem essa aqui, e tem lá em Santa Luzia a colônia Maria João de Deus, que é da mãe do Chico Xavier, na Cidade Velha, né? E conhecemos também uma outra colônia, aqui em Belo Horizonte, ali na região da área hospitalar, na Cidade Velha, né? A Cidade Velha de Belo Horizonte. Como é que chamava o negócio dos curral? Como é que é curral? Curral del Rei. Curral del Rei, exatamente. Inclusive, quem trouxe a primeira revelação dessa colônia foi o Wagner Monte, o médium que escreve pela União Espírita Mineira. Wagner da Paixão. Wagner da Paixão. Inclusive, no nosso livro Resgatando no Passado também fala dessa colônia, né? Lá. E eu não me lembro o nome da colônia, mas lá fala. E outra coisa, a gente fica muito feliz, por exemplo, o encontro da Associação Médicas Espírita, os livros da editora Chico Xavier está lá. Os médicos espíritas, eles indicam os livros seus, o pessoal lê. Os nossos livros, somente o Planeta Terra, Estrela de Luz, que são livros assim que tem um pouco, ele tem um pouco científico no livro, traz abordagem científica. Você imagina, como que uma pessoa analfabeta pode trazer uma abordagem científica falando de astronomia, né, de coisa que nem eu sei. Profundos. Que nem eu sei falar. Eu fiquei impressionado com isso, Né? porque você não tem conhecimento nessa área, né? Vamos dizer, é analfabeto. Isso. Não ofende você, porque Não, mas é verdade. eu acho, você fala, não, pode falar à vontade, é verdade, mas isso valoriza a obra como obra psicofônica. Eu, por exemplo, Chaves, eu estou fazendo um programa de rádio há 20 anos porque eu não achei uma pessoa que pudesse fazer esse trabalho, porque eu me sinto que não tem essa competência. Hoje, graças a Deus, Mas tem ajuda espiritual. tem ajuda E espiritual. acaba falando, Mas tem bons até amigos. bem, cometendo falhas de linguagem, sim, Por mas exemplo, você, tem um português agradável, né? eu agradeço muito você tem nos ajudado demais, inclusive me corrigindo, me ensinando a eu falar, porque
uma pessoa que é analfabeta, ele não vai aprender a falar de uma hora para outra, as coisas é um pouco demorado. Porque eu vim no interior a gente fala tudo errado, é tudo diferente, quer dizer, toda a vida eu trabalhei na roça, né? Até que Deus me deu condições de um lavrador se transformar em comerciante, né? Um empresário. Então, Fundador de uma editora, eu acho que é o único editor no mundo que é analfabeto. E o que me impressiona muito nos seus livros, aquelas citações bíblicas, históricas, e tudo confere, e sendo que você não tem conhecimento disso. Inclusive, Chave, a gente, quando eu falei se transformou em empresário, porque a gente mexia com supermercado, né? Porque você sabe que esse trabalho aqui não é meu, esse aqui é do Grupo Espírito Eurípides Barçanufo, tanto a editora Chico Xavier, tudo pertence ao grupo. Eu sou um simples voluntário, né? E agradeço a Deus ter a oportunidade de trabalhar nessa casa, né? De estar ao lado dos amigos que me ajudam aqui, tanto faz os encarnados como os desencarnados. Construir esse prédio sem nenhum engenheiro, quer dizer, então eu acho que nas encarnações passadas eu tinha conhecimento de engenharia, né? De alguma coisa. O que você construiu o seu lado empresarial, de sucesso até, né? Você conseguiu ter 3 supermercados? 3. Depois você entrou na área de imóveis, que é uma coisa à parte, e acabou fundando a distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, que acabou se transformando também em editora, e hoje você tem esse movimento impressionante aí, sai às vezes meio caminhão de livros aqui por dia, não é? Não, para todo o Brasil. Eu, por exemplo, já tenho 15 anos que eu dedico a minha vida 24 horas à doutrina espírita. É a sua vida. É a minha vida. E aliás, à noite também, porque geralmente você infalivelmente às 2 horas da manhã você vai para a gravação e fica até lá para 7, 8 horas. Nós vamos lançar um livro, Chave, que é Como se livrar da obsessão. Esse livro, ele foi gravado entre 1 hora da manhã até 4 horas. Porque o personagem principal está encarnado. O personagem principal tinha de sair do corpo físico, levado ao mundo espiritual, para narrar sua história, e o Ernesto contar a história para mim, e eu gravar no gravador. Depois do livro prontinho, eu peguei o material, mandei imprimir e coloquei na mão dela. Esse personagem trabalha na nossa casa, é uma média, fez tratamento aqui de desobsessão, sarou, graças a Deus. Ela falou, tudo que o senhor colocou aqui, aconteceu e acontece comigo. E tudo que o senhor está falando aqui de minhas vidas passadas, eu já tive esse sonho. Ela ficou impressionada, não ficou tanto porque ela é uma média clarividente, uma média de psicofonia e de psicografia. Então é uma médium aqui da casa, eu devo conhecer, mas... mas eu não posso falar. Não posso. Né? Você sabe quem é. Não posso falar quem é. Quer dizer, é uma pessoa que, para ela não foi difícil ela acreditar, porque ela é uma pessoa que veio espírita em Deus de 4 anos. Então, é uma coisa natural para ela, né? Então, a única coisa que ela ficou muito feliz de saber é que na própria obra tem uma participação do amigo espiritual dela, e ele sempre orientava ela, e ela veio a descobrir os momentos que ela recebia as intuições, e muitas vezes ela não seguia. Aí ele ainda fala que era um momento que ele intercedia, dela não seguir os seus conselhos. É uma coisa linda o livro. É um livro para todo espírita ler. Como é que é o nome dele? Como se livrar-se da obsessão. É uma obra que quando lançar vai ser sucesso igual o Transição Planetária. Como se livrar da desobsessão. Da desobsessão. É um assunto importante.
que hoje o que há de obsessão, né? Os próprios médicos que não são espíritas, mas eles têm seus colegas espíritas que comentam com eles esses assuntos de obsessão, assuntos espíritas, né? E eles, não sendo espíritas, mas encaminham frequentemente, estão encaminhando a essas pessoas que eles descobrem que se trata de mediunidade, o problema delas, e as encaminham para uma casa espírita. São médicos sérios, que trabalham com a consciência e que descobrem esse fator e dão a elas uma orientação. Inclusive, eu tenho alguns médicos do Brasil, eu cito aqui até o doutor Aparecido de Manaus, que é dessa área de tratamento das pessoas, né, que tem problemas neurológicos, distúrbios, e ele fala que ele está encaminhando, ele não é espírita, mas ele está encaminhando as pessoas, pacientes dele, para casas espíritas. Nós recebemos aqui muitos que são encaminhados por médicos que mandam vir para cá. Quer dizer, isso está acontecendo, é o avanço do espiritismo, que é uma grande verdade que ninguém segura. É como disse Jesus, nada ficará oculto. Sabe, nós vamos ter que falar sobre o nosso site, né? E o nosso site tem uma loja virtual. O Matheus, que é o responsável, ele está aí trabalhando firme no site. Né, Matheus? Você está aí, né, filho? Mandando promoção toda hora no site. Você entrou no site, logo já recebe as promoções. É www.editoraschicoxavier.com.br www.editoraschicoxavier.com.br, tudo junto. E outra coisa, Chave, nós temos que falar também dos amigos da Rádio Boa Nova. Você que está aí nos ouvindo, até pela TV ou pela Rádio Boa Nova, associa-se ao Clube Amigo Ouvinte da Rádio Boa Nova. Você pode colaborar mensalmente com a pequena quantia e vai ajudar a manter essa grande programação da TV e da rádio, né, Chave? Basta você ligar 0800 12 18 38. Liga lá, né, e associa, vão participar e vão ampliar a divulgação. Entrando no nosso site, tem um link lá também que você vai entrar na Rádio Boa Nova, se você quiser, né? Basta entrar no nosso site www.editoraschicoxavier.com.br. Aí você entra no nosso site, tem um link lá e clica, você já entra na Mundo Maior, na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, e você pode ouvir programa online, né? E pode ouvir o programa ao vivo na hora. São vários programas, a programação espírita 24 horas. E também em conjunto com a TV SEI. Exato. Com a Fraternidade Francisco de Assis, lá de Moema, dirigida lá pelo Coelho, né? E quem o eu mando um programa abraço. Transição, também se a pessoa entrar lá no programa Transição, no site do programa Transição, tem um link lá, se você clicar no link ele já cai no site. É só você puxar a palavra transição, aí vai aparecer o programa Transição. Chato, nós vamos ter despedido dos ouvintes, que o nosso tempo terminou, né? E se Deus quiser, semana que vem nós estamos de volta aqui para falar mais um pouco. E vão ter muita novidade esse mês, porque a Casa de Ourives está fazendo 20 anos em setembro. Vão ter vários convidados aqui. Então vão receber o Rossano Sobrinho, vão receber o José Richard, que está indo agora para Portugal. Mas não dá para falar nada da viagem de Portugal. Vou deixar para o próximo programa. Nosso tempo acabou. As suas considerações finais. Muito obrigado, Isodino, por ter participado mais uma vez aqui do programa O Cristo Consolador, da Rádio Boa Nova, e transmitido também pela TV, pela internet, Editora Chico Xavier. A todos o meu abraço fraterno e fiquemos todos sob as bênçãos de Deus, de Jesus e Maria. Um abraço a todos e até o próximo programa. Muita paz. Tá, terminou? Ali corta, né?
também, né? Vocês cortam, né? Thiago, não, Foi bom, né? Foi. Um papo natural. Liga aí. Nós não vamos mexer na altura, não.